O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus disse a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo na reserva. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para celebrar a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, você entendeu, compreendeu o que Jesus quer nos ensinar quando ele conta esta história das 10 noivas que iam celebrar a festa do seu casamento? Pois é, a vida que Deus nos dá é para a gente fazer dela uma grande festa, ou seja, é para você ser feliz, é para você ser uma pessoa realizada, é para você ser uma pessoa do bem. E você ter sabedoria, olha aí a primeira leitura, ter sabedoria de como conduzir a sua vida para que ela seja uma coisa que valha a pena, para que ela seja algo positivo para você e para todas as outras pessoas, sobretudo os seus, aqueles com os quais você
convive. Então, o que é preciso para que a gente tenha a sabedoria da vida? Não é você ter conhecimentos humanos apenas. É importante, a gente se educar, a gente estudar, a gente conhecer, claro que é fundamental. E isto ajuda a gente a ser pessoas previdentes na nossa vida. Porém, muito mais do que isso, a sabedoria é o modo como eu, de fato, uso toda a graça que Deus, no seu amor, me dá, juntamente com o dom da vida que Ele me concedeu. Então, o que é que você faz da sua vida? O que a sua vida, de fato, representa para você e para os seus? Saber conduzir, saber administrar a própria vida, é agir sempre com sabedoria. Então a pessoa, ela tem que estar sempre se preparando. A pessoa, ela tem que ser sempre vigilante. Então, na vida, a gente precisa estar sempre atento. A gente precisa estar sempre ligado, como se diz na gíria. Então, é preciso que a gente use a nossa fé no poder do Cristo vivo e ressuscitado. Aquilo que a segunda leitura da carta do apóstolo Paulo nos diz: viver na ressurreição é você ter consciência da importância, do valor da sua vida, e é você fazer da sua vida não um castigo, não um peso, não uma coisa que te sufoca, e não uma coisa que te leva à depressão, ao desânimo, mas é você ter sempre o óleo de reserva na sua lâmpada. A lâmpada da sua fé é alimentada com o quê? Você acredita no poder da vida? Você acredita no poder da graça de Deus? Você acredita no amor dele, que ressuscitou ao seu Filho, o Cristo Jesus, para que nele crendo, você também com o Cristo possa ressuscitar? E você tenha a sabedoria de entender que a vida também não é só este espaço e tempo quando nós estamos aqui, mas a vida é muito mais, não é além. A vida em Deus é para toda a eternidade. Deus não nos criou para a morte. Como não? A gente não morre fisicamente, sim, mas na alma e no espírito não. Nós participamos com o Cristo Jesus da sua ressurreição. E Jesus, ao ressurgir, ele venceu todos os poderes do mal, sobretudo daquilo que nos destrói. E quem mais nos destrói é a morte. Então Jesus venceu a morte, para que nele crendo
nós tenhamos a certeza de encontrar, por sua ressurreição, a vida para sempre no seu amor. Então, administrar a nossa vida, ter precaução, previdência. Você vai viajar, mas você não se prepara antes. A sua viagem, muitas vezes, vai ser um transtorno. Você vai viajar, mas você não vai fazer aquilo com atenção, com cuidado. É perigoso ter acidente, se acidentar e as coisas não deram certo. Então, tudo na vida da gente precisa de atenção, precisa da gente estar vigiando. Então, ser previdente, não é? Se você também recolhendo já é um transtorno, imagina se você não recolhe a sua previdência. Então, não é? Aqui no Brasil, se a gente recolhe a nossa previdência, depois um miserê, pois pior ainda se você não recolher nada. Então, o mínimo de precaução a gente tem que ter na vida, para a gente não ficar aí colhendo insucessos, frustrações, decepções e se desanimando diante dos acontecimentos. Olha, as portas, elas se fecham quando a gente não se prepara para poder entrar por elas na hora que é devido. Então, aquele que se prepara na vida consegue. Aquele que tem precaução, aquele que guarda, aquele que economiza, aquele que se dedica, aquele que rala, aquele que se empenha, aquele que se interessa, então ele, apesar de todos os pesares, ainda consegue. Agora, se eu for preguiçoso, se eu for descompromissado, se eu não tiver nenhum interesse, se eu for um folgado, se eu for uma pessoa relapsa, relaxado, se eu for uma pessoa que não estou nem aí, não vou ter nada, não vou conseguir nada, não vou chegar a nada. Então é a questão da previdência, de ser uma pessoa previdente. Você é uma pessoa previdente na sua vida em todas as dimensões, viu? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. Porque a gente não é só matéria, a gente é matéria e é espírito. E a gente também não é só espírito, a gente é espírito e é matéria. Então, se eu não me provenho, como é que eu quero obter e ganhar e ter as coisas? É preciso, portanto, que eu me interesse, que eu me empenhe, que eu busque, que eu me esforce. Mas não. Você é previdente ou você é uma pessoa imprudente? Você é uma pessoa que tem responsabilidade ou você é uma pessoa que não se incomoda nem liga? Você é uma... mas sabe, eu fico muito ansioso,
eu fico nervoso, eu quando eu vou fazer uma coisa que eu preciso me preparar, então eu começo a sofrer. Falta de sabedoria. A ansiedade, a insegurança. Ah, padre, eu fico com medo, eu tenho medo de ler na missa, tenho medo de tomar o ônibus, tenho medo de andar de metrô, tenho medo de sair na rua porque o ladrão vai me roubar, porque o bandido vai me dar um tiro. Ah, eu tenho medo. O medo também não leva você a nada, a não ser a você ser uma pessoa covarde diante da luta da vida. Ah, mas não. Então, falta-lhe verdadeiramente a sabedoria, na sua vida. A ansiedade, o medo, a insegurança, não é? Isto só faz de mim, sabe o que, gente? Uma pessoa complicada. Você é uma pessoa complicada ou você é uma pessoa, não é, zen? Ou você é uma pessoa, não é, tranquila? Não, eu me preocupo. Ótimo, todo mundo tem que se preocupar. Excelente, aí você está agindo corretamente. Mas você se perder, não é, na sua ansiedade. O ansioso, ele sofre antes ou sofre, não é, depois. Então não resolve. É necessário, portanto, que a nossa lâmpada tenha o óleo que é preciso, não é, para que a gente possa iluminar a vida da gente por inteiro. E esteja sempre preparados. Ninguém sabe a hora e o momento. Então, gente, nós não podemos viver em função da morte. Pelo contrário, a gente tem que viver em função da vida. Mas a morte física, ela é inevitável. Um dia ela vai chegar. Então a gente precisa estar preparado para o encontro com aquilo que possa justamente ser, não é, a abertura e a entrada nossa na eternidade do amor de Deus. Agora, não tem aquele ditado, eu ouço muito vocês me falando isso, né? E eu também gosto de dizer, a gente morre como se vive. Você viveu bem, vai morrer bem. Você viveu mal, vai morrer mal. Então, tudo é uma consequência e tudo está interligado. Por isso, a gente precisa ter a sabedoria para lidar com tudo isso, para driblar tudo isso, e a fé que me ilumina, a fé que me garante na batalha da vida, a fé que me leva adiante apesar de todos os percalços, de todas as contrariedades, a fé que me descomplica. A pessoa que age pela sua fé, ela é uma pessoa descomplicada. Por quê? Porque aí ela tem a serenidade, a tranquilidade, a inteligência, a sabedoria da ação, em qualquer circunstância e momento da sua vida. A história de Jesus é isso, é o que ele nos conta no Evangelho hoje. Estar sempre prontos,
estar sempre preparados, né, a enfrentar a vida com todos os cuidados, com toda a atenção e, sobretudo, né, ter a sabedoria da nossa fé, para que então possamos viver não um dia depois que a gente morrer, que passar, né, da vida nesse mundo, mas viver sempre na ressurreição dos filhos e filhas de Deus em Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,